Educação em Destaque. Seu programa semanal de informações sobre educação. O ataque contra a Escola Estadual Tomásia Montoro, no bairro de Vila Sônia, em São Paulo, é, infelizmente, mais um lamentável momento de uma história crescente de episódios nos últimos anos. Realengo, em 2011, Suzano, em 2019, Saudades, em Santa Catarina, em 2021, Aracruz, do Espírito Santo, em 2022. A escalada de violência nas escolas é uma preocupação para toda a sociedade brasileira. O tema atribuído à audiência neste requerimento, violência contra as escolas e a proteção de crianças, adolescentes e profissionais da educação, ressalva que o agente da violência não é a instituição escola em si. A escola está dentro da sociedade e não apartada dela. Os valores que a sociedade elege como válidos e corretos formam toda uma geração, porque o aprendizado é uma questão também global, muito mais do que aprender uma matéria. Este é um trecho da justificação usada pelo deputado Tarcísio Mota e outros para requerer a realização de audiência pública no âmbito da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados para debater o tema violência contra as escolas e proteção de crianças, adolescentes e profissionais da educação, que aconteceu na última quinta-feira. Olá! Eu sou Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa de hoje você vai saber que a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e também do Senado discutem violência nas escolas e a proteção de crianças e adolescentes e profissionais da educação. Debatedores na Comissão de Educação do Senado pedem rigor sobre redes sociais para combater a violência. Vai ficar sabendo também que o Congresso Nacional aprovou a lei que assegura o reajuste dos servidores públicos federais. Aliás, essa lei já foi sancionada pelo presidente da República, que assinou medida provisória concedendo o reajuste aos servidores. Vamos ouvir dirigentes sindicais sobre como suas categorias receberam a aprovação. E vai ficar também sabendo da nossa dica da semana. Vem aí a reunião Magna 2023 da Academia Brasileira de Ciências. As inscrições estão abertas e você vai ficar sabendo tudo por aqui. Comissões da Câmara e do Senado discutem violências nas escolas. Então, debatedores reunidos na Comissão de Educação do Senado na quarta-feira, dia 26, associaram a disseminação de discurso de ódio na internet à recente onda de ataques às escolas. Na audiência pública, presidida pela senadora Tereza Leitão, que é do Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, representantes do governo e dirigentes da educação defenderam ações coordenadas para o estabelecimento de uma cultura de paz e rejeitaram medidas de reforço de policiamento nas escolas. Entre outras medidas, para prevenir tais atos, cobraram um monitoramento mais rigoroso das redes sociais usadas pelos jovens. A audiência foi a segunda do ciclo de debates da Comissão de Educação, com o objetivo de discutir aprimoramentos na prevenção de ataques a instituições de ensino e contribuir com o projeto que estabelece diretrizes para garantir a segurança dos membros da comunidade escolar. A secretária de Educação do Rio Grande do Sul e vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação, CONSED, a professora Raquel Teixeira, definiu como surpreendente o número crescente de ataques às escolas, situação que considera agravada pela crise pós-pandemia e pela disseminação de ameaças através da internet. Ela comentou a coordenação nacional entre secretários estaduais de educação como resposta aos atentados e sublinhou a importância da família no acompanhamento da vida de seus filhos. Vamos ouvir então a secretária Raquel Teixeira, que é secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. Violência nas escolas nos pegou a todos de surpresa.
porque escola no Brasil é sinônimo de lugar seguro. Quantos de nós já não ouvimos mães dizerem: agora eu vou trabalhar em paz porque meu filho está na escola, então ele está seguro. E a escola tem que ser um lugar seguro. A escola é um lugar de crescimento, é um lugar de convivência, é um lugar de aprendizagem da vivência coletiva e ela tem que se manter segura. No Brasil, ele é recente. Nos últimos 20 anos foram feitos 22 ataques, mas o preocupante é que, embora recente, ele é crescente. Desses 22 ataques que aconteceram em 21 anos na história recente do Brasil, 13 ocorreram em menos dos últimos 2 anos. Então, isso com certeza é uma preocupação e que faz parte também da história da humanidade. Se a gente olhar desde a peste, a gripe espanhola, a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, depois de um grande trauma na história da humanidade, é comum, acontece, da sociedade passar por um período de desestruturação social, econômica, mental, em todos os grandes eventos que impactaram a humanidade. A gente tem essa transição e a gente está vivendo isso. Além da transição pós-pandemia, nós estamos vivendo uma transição muito impactante também, que é a revolução tecnológica. A internet modificou a nossa forma de estar no mundo e isso também tem muito a ver, está profundamente ligado ao que nós estamos vivendo hoje, porque mais do que qualquer coisa, a gente está vivendo o cyberbullying, a gente está vivendo as ameaças que acontecem pela internet, que acontecem pelas redes sociais. Então, não é trivial o que a gente tem que tomar de encaminhamento e o Senado Federal cumpre o seu papel ao fazer esse debate num momento tão delicado, não é? Assim que foi feito, assim que aconteceu a tragédia de Blumenau, logo depois da de São Paulo, os secretários de Segurança Pública do Brasil todo trabalharam intensamente em rede, assim como os secretários estaduais de educação, os 27, trabalharam intensamente em rede. Nós nos comunicávamos o tempo todo, os estados tomaram medidas. Tivemos depois, em Brasília, numa reunião muito importante com o presidente Lula, com 8 ministros que compõem o GT interministerial para debater esse tema. Eu tenho orgulho de ser a representante do CONSED nesse GT, mas mesmo antes da reunião os estados tomaram medidas, era urgente, exigia celeridade. Esta foi então Raquel Teixeira, secretária de Educação do Estado do Rio Grande do Sul. E quem também esteve presente na audiência pública foi o Guilherme Barbosa, que é diretor de Programas e Projetos da Secretaria Nacional da Juventude. Ele disse que a radicalização do discurso extremista requer um debate que vai além do educacional e não pode ser resumido aos ataques mais recentes. Ele definiu que o recrutamento de jovens por ideologias movidas por ódio acontece por falta de regulamentação suficiente das redes sociais e falta de soberania nacional sobre dados das plataformas virtuais frequentadas por jovens vulneráveis ao discurso de ódio. Então vamos ouvir o Guilherme, que é diretor de Programas e Projetos da Secretaria Nacional de Juventude da Presidência da República. Esse é um fenômeno, acho que foi muito importante o que a secretária Zara trouxe, porque é um fenômeno que não pode ser diminuído a esses últimos acontecimentos que têm se estabelecido nas escolas, né? É um fenômeno que vem de um processo de enraizamento de uma cultura de ódio aos indivíduos, de ódio ao ser humano, que tem se instaurado nesse último período na sociedade brasileira. A gente já via esse fenômeno em outros países do mundo, né? Em outras nações, e agora a gente consegue perceber, né, mais claramente, mais nitidamente esse processo de enraizamento dessas ideologias no Brasil. E que, infelizmente, né, por conta de uma série de processos que a gente viveu no país, e aí eu acho que foi importante o diagnóstico sobre a questão da pandemia,
infelizmente, né, essas ideologias, esses pensamentos que fundamentalmente partem a sua fundamentação ideológica na misantropia, que a gente chama, né? Então, o ódio ao indivíduo humano, para além das questões dos debates da misoginia, do racismo, mas eu acho que essas ideologias extremistas, ela tem como profundidade principalmente o ódio ao indivíduo mesmo, o indivíduo humano. Infelizmente, por conta do acesso às redes sociais, do processo de avanço das mídias sociais, do conjunto de plataformas que infelizmente ainda no Brasil não tem nenhuma espécie de regulação séria, né, no sentido de estabelecer protocolos de segurança, de construir relatórios e dados. Então, infelizmente, essas ideologias têm recrutado em sua fundamentalidade jovens brasileiros, né, adolescentes, às vezes até crianças, mas fundamentalmente jovens brasileiros. Então, primeiro, eu acho que isso é muito fundamental para a gente entender esse fenômeno, assim, que é um fenômeno que se parte de um processo de enraizamento social dessas ideologias no seio da sociedade brasileira e não necessariamente é um problema só das escolas e da política educacional do Brasil. É um problema conjunto que se deve ser resolvido e pensado de forma intersetorial, de forma que consiga mobilizar o conjunto das políticas sociais públicas no Brasil. Não só a educação, mas a política de saúde, a política de participação social, a política, enfim, de construção de toda a rede de direitos sociais no Brasil. Precisa fazer essa discussão profunda sobre esse problema que a gente está vivendo. Esse, então, foi o Guilherme Barbosa, diretor de Programas e Projetos da Secretaria Nacional da Juventude. E no próximo bloco nós vamos saber como foi o debate na Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Fica por aqui. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento de Casa Saberes, apoio multidisciplinar. Na Câmara, a Comissão de Educação promoveu audiência pública na quinta-feira, dia 27, para debater a violência contra as escolas e a proteção de crianças, adolescentes e profissionais da educação. O requerimento para a realização do debate foi apresentado pelos deputados Tarcísio Mota, que é do PSOL do Rio de Janeiro. Aliás, todos os deputados aqui são do PSOL. Então, Tarcísio Mota, do Rio de Janeiro, Chico Alencar, também do Rio de Janeiro, Ivan Valente, de São Paulo, Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, professora Luciene Cavalcante e Sâmia Bonfim, ambas do PSOL de São Paulo. Eles lamentam a escalada de violência nas escolas e destacam que se trata de uma preocupação para toda a sociedade brasileira. Na abertura da audiência, o deputado Tarcísio Mota fez a seguinte fala. Escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se alegra, se conhece, se estima. O diretor é gente, o coordenador é gente, o professor é gente, o aluno é gente, cada funcionário é gente. A escola será cada vez melhor na medida em que cada um se comporte como colega, amigo, irmão. Nada de ilha cercada de gente por todos os lados. Nada de conviver com as pessoas e depois descobrir que não tem amizade a ninguém. Nada de ser como tijolo que forma parede indiferente, frio e só. Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, é também criar laços de amizades, é criar ambiente de camaradagem, é conviver, é se amarrar nela. Ora, é lógico, numa escola assim vai ser fácil estudar, trabalhar, crescer, fazer amigos, educar-se, ser feliz. É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. Paulo Freire. Escola é lugar de vida. Não pode, não deve, não podemos deixar que seja lugar de morte. Mas é sobre isso que hoje aqui estamos debatendo. Infelizmente, não há nenhuma alegria e satisfação em ter que, num espaço como esse, a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados abrir uma audiência pública para falar sobre como as escolas têm sido lugar de morte. Não todas, não tão frequentemente, mas de fato, em episódios absolutamente marcantes, em escolas brasileiras,
Já há alguns anos, nós temos episódios que têm transformado algumas escolas em lugar de morte. O Brasil não está, obviamente, isolado do mundo neste caso. Vemos exemplos e situações como essa em outros lugares do mundo. Mas, de fato, precisamos entender como este fenômeno geral se aplica e acontece no Brasil e o que podemos fazer diante disso. Há alguns dias atrás, no que era nós comemoramos esse ano a Sexta-feira Santa, eu estive lá em Realengo, em frente à Escola Tasso da Silveira, onde em 2011 aconteceu um dos primeiros ataques. Estive lá numa cerimônia que os pais daquelas crianças assassinadas, daquelas meninas e meninos assassinados, fazem todo ano num monumento que existe na frente da escola, profundamente triste. E a angústia daqueles pais diante do cenário que vinham este ano, que enxergavam este ano outros ataques, como aquele ataque que seus filhos sofreram há 12 anos atrás, era de cortar o coração. Quero fazer, inclusive, render homenagens a esses responsáveis que lá estavam. Todo ano eles fazem essa manifestação triste, mas que guarda a perspectiva da memória que precisamos ter para que não se esqueça, mas também para que nunca mais aconteça. Quem também participou da audiência foi o Daniel Cara, que é professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Vamos ouvir então o Daniel Cara. A primeira grande contribuição desde a transição governamental, né, do governo Lula, agora governo Lula, naquela época governo eleito, ainda antes da posse, a primeira grande contribuição se dá por meio de um relatório, que é um relatório que eu tive a honra de coordenar, que surge a partir de um momento muito fatídico da história brasileira, um momento triste da história brasileira, que foi o ataque ocorrido na cidade de Aracruz, que foi um ataque ocorrido em 2 escolas, e que naquele momento, eu que sempre pesquisei o tema da violência nas escolas, percebia que a gente tinha mudado de fenômeno no Brasil já há algum tempo, mas era preciso construir um texto sobre essa mudança do fenômeno. No passado, Tarcísio, o debate todo estava organizado em torno da violência nas escolas. E essa própria audiência pública que você chama, ela já vai além dessa questão, desse fenômeno, pois se trata, nesse momento, de uma violência contra as escolas. E a gente precisa fazer a transição dessa compreensão. O primeiro documento oficial do Estado brasileiro que faz essa transição é exatamente o relatório que eu coordenei, que se trata do extremismo e os ataques às escolas, alternativas para ação governamental. O que nós percebemos nesse relatório? Em primeiro lugar, mudar a referência da discussão de violência nas escolas para violência às escolas ou contra as escolas. Então, essa é a primeira grande contribuição. E a segunda grande contribuição é recolocar o fenômeno em relação àquilo que já acontece na sociedade brasileira. A esmagadora maioria dos ataques ocorrem efetivamente e são mobilizados por uma cultura neonazista e fascista que precisa ser observada pelo poder público. Praticamente a todos os ataques, mesmo aqueles que são espontâneos, ou seja, que um atacante ele se organiza a partir da tentativa de imitar um ataque já realizado, como provavelmente ocorreu em Blumenau. Nós ainda não temos todo o inquérito, né, e toda a investigação da Polícia Civil de Santa Catarina, que no momento que ocorreu esse triste fato em Blumenau, pela minha observação, tem trabalhado de maneira adequada no processo de investigação, evitando fazer qualquer declaração mais peremptória, mais objetiva antes dessa investigação ocorrer, mas efetivamente o que nós percebemos é que a ampla maioria dos ataques ocorrem por uma mobilização gerada por um extremismo de uma cultura neonazista e fascista que precisa ser evidenciado. Então esse é o primeiro ponto que precisa ficar claro no debate público brasileiro. O Brasil tem, infelizmente, Tarcísio, o Brasil tem uma grande quantidade de células neonazistas e fascistas, e essas células precisam ser debeladas até porque desrespeitam a lei de 1989, que é uma lei que trata, né, dos crimes de ódio e que aborda a questão do nazismo, mas essa lei, inclusive, precisa ser atualizada. E aí eu peço para os parlamentares que acompanham
acompanham aqui essa audiência pública e que participam desse momento importantíssimo do Parlamento brasileiro, que reflitam e que conversem com a sociedade, com os juristas, dentro do nosso grupo de trabalho que elaborou esse relatório. Esse foi Daniel Cara, que é professor da Faculdade de Educação da USP. E no próximo bloco nós vamos tratar sobre o reajuste de salários dos servidores públicos federais. Não sai daí. Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento à Durgues Sindical, o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Congresso Nacional aprova reajuste de salários de servidores públicos federais. Pois é, senadores e deputados aprovaram na quarta-feira, dia 26, o projeto de lei do Congresso, o PLN 2 de 2023, que autoriza no orçamento da União os recursos para concessão de reajuste aos servidores públicos federais, que vai vigorar a partir de 1º de maio deste ano. Os servidores do Executivo Federal vão ter os salários reajustados de forma linear em 9%. O auxílio alimentação teve aumento de 43,6%, equivalente a R$ 200, e passou ali dos atuais R$ 458 para R$ 658. Nós ouvimos dirigentes sindicais para saber como as categorias profissionais receberam o reajuste. Vamos começar então ouvindo a presidenta do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a Ângela Lobo. Entendemos que houve um avanço muito grande, na articulação com o governo federal, na luta pela recomposição dos nossos salários. Conseguimos atingir aqui no conjunto dos servidores 9% de recomposição, mas as nossas perdas são muito maiores. As perdas que nós estávamos reivindicando era na margem de 35%. Até o final do ano passado, Então, ainda tem discussão sobre a questão econômica mesmo, da capacidade dos servidores de retomar a sua qualidade de vida, as suas condições de manter a sua família, e isso precisa ainda ter continuidade, não foi superado pelo que foi agora, concedido pelo governo. Entendemos que era possível, dado o orçamento, que foi deixado pelo governo anterior, que não merece ser nem citado o nome, mas ainda precisamos sim continuar essa discussão. Nós tivemos uma atualização do auxílio alimentação, numa margem que era o cálculo, até novembro de 22, a gente pensava que teria mais ou menos esse percentual mesmo de defasagem. Mas o ressarcimento de saúde per capita está completamente fora do mercado. Nós recebemos um auxílio para a contratação de plano de saúde que não tem a mínima equivalência com os valores do mercado. A gente precisa continuar discutindo isso. Mas fora essas pautas, nós, técnicos de nível superior, principalmente estamos pleiteando e já estamos em acertos com áreas do governo federal, com o Ministério da Gestão e Inovação, sobre a mesa setorial de negociação, a continuidade da negociação com o governo, com as áreas, os sindicatos, as entidades de cada área de categorias. Então, da educação, nós precisamos sentar na mesa porque vamos reivindicar a nossa carreira própria dos técnicos de nível superior das universidades e dos institutos federais. É uma carreira que deve ser desmembrada, é uma carreira que, em vários entendimentos jurídicos e até mesmo dos tribunais superiores, ela já é reconhecida como uma carreira e não fazendo parte de outra, e esse é o nosso principal objetivo, a nossa meta na discussão com o governo, é estabelecer
esta carreira para os técnicos de nível superior. E nas pautas políticas, reivindicar que a eleição dos reitores seja definida pela comunidade universitária, que seja o mais votado, seja o nomeado, nada de lista tríplice que possa depois acontecer o que aconteceu agora. Nós temos 20 universidades onde os reitores que foram nomeados pelo ex-governo, desgoverno, não foram os mais votados. Então, e concursos públicos para a reposição do cargo. Os servidores de nível superior tiveram perdas imensas. Cargos como jornalista, secretário executivo, toda a área de comunicação foi desmontada. Todos os cargos da área de comunicação não existem mais, não tem mais concurso dentro das universidades. Então, as universidades não têm mais comunicação. E, por fim, que também importantíssimo está na nossa pauta de reivindicações, não podemos deixar de cobrar a extinção da cobrança previdenciária dos aposentados. Isso tem acontecido, tem trazido prejuízo depois que houve, todo aquele aumento da reforma da Previdência. Os aposentados tiveram um impacto muito maior e nós contribuímos durante a vida inteira e durante a nossa vida funcional e também após a aposentadoria a gente continua pagando a Previdência. Então tem um peso muito grande na remuneração dos aposentados e nós então estamos em conjunto também com os servidores. Isso também é pauta de servidores estaduais, municipais, servidores públicos de uma forma geral, para tratar dessa situação específica, dos aposentados. Esta então foi Ângela Lobo, presidente do ATENS, Sindicato Nacional. Quem também conversou conosco foi o presidente da ADURGS Sindical, Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o professor Jairo Bolter. Vamos ouvir então o professor Jairo. Então, nós estamos comemorando o resultado da votação de ontem no Congresso Nacional, a votação que coroa um processo de negociação, de movimentação, um resultado expressivo de apoio aos servidores públicos, aos serviços públicos. Nós estávamos precisando disso nesse país. Ao longo dos últimos anos nós fomos duramente atacados pelos governos, então nós vivemos um período aí de obscurantismo no que tange à relação dos governos para com os servidores públicos, nesse caso os servidores públicos federais. Felizmente nós estamos num momento da história desse país que retorna-se o diálogo, retornam-se as mesas de negociação, e isso para nós é muito importante, para nós servidores públicos que vivemos na ponta os problemas enfrentados pelo Estado brasileiro. Então nós precisamos estar respondendo, e nós estamos respondendo, e esperamos do governo que sempre se sensibilize em relação à importância de mantermos um servidor público valorizado e estimulado ao seu trabalho. Nós, a partir desse momento, aguardaremos as negociações em torno das mesas setoriais de negociações. Este ponto foi uma das propostas do governo, ou seja, tão logo que nós acertássemos esse processo em relação ao reajuste salarial, iriam ser abertas as mesas setoriais de negociação. Nós temos muitas coisas para conversar com o governo em relação à nossa carreira do Magistério Superior e do EBTT, mas não só, em relação aos problemas vividos e vivenciados dentro das universidades e dos institutos federais no país. Então nós precisamos urgentemente desses espaços para poder avançar nas negociações que nós pretendemos fazer ao longo dos próximos anos. Em relação à questão salarial, os 9% que nós conquistamos são muito distantes do que nós temos de perda, ou seja, a nossa perda salarial gira em torno de 43%. Então, com esses 9% que nós recebemos, reduz para cerca de 35%. Então, nós precisamos negociar e precisamos
da sensibilização, da sensibilidade do governo e do Congresso Nacional para recuperarmos essas perdas ao longo dos próximos anos. Esperamos que em breve o governo reabra a negociação, já pensando nos próximos anos, nos próximos reajustes salariais, e nós pretendemos estar presente negociando, porque nós acreditamos que é muito importante nós recuperarmos essas perdas salariais que ocorreram ao longo dos últimos anos, que os servidores públicos eram literalmente desvalorizados, né, desconsiderados nesse país. Então nós esperamos estar em breve novamente conversando com o governo em relação a isso e apresentaremos não só as nossas pautas das mesas setoriais, como também a pauta de recuperação dessa perda salarial que nós tivemos ao longo dos últimos anos. E conversamos ainda com a professora Socorro Coelho, que é dirigente do Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará. Nós, do Sindiproifes Pará, recebemos com muito entusiasmo. Inclusive, acompanhamos a votação por intermédio do Proifes Federação e também o dia de assinatura pelo presidente da República, a transmissão ao vivo. Foi um momento de coroação de toda uma luta que se arrastou aí desde o governo Temer para cá. Primeiro, destacar que o movimento docente, aliás, nenhum movimento, a sociedade civil não foi recebida por esses governos, não houve uma negociação em torno de nenhuma pauta. Os servidores públicos, em especial em nível federal, foram tratados como inimigos desses governos e o país entrou num processo de declínio em todas as áreas. A universidade, os institutos federais, a ciência e tecnologia, muito maltratada, sucateada, ameaçada. Vivemos um trabalho difícil. E nós que atuamos com a produção do conhecimento, nós que lidamos dentro dos hospitais, a saúde, a educação precisa de um mínimo de tranquilidade para produzir, para poder atender em condições a sociedade. Então foram anos terríveis, além das péssimas condições de trabalho, em função da retirada quase que diariamente era ameaçada, né? Nós éramos ameaçados de bloqueio das verbas da universidade. As contas eram bloqueadas. Então foram anos difíceis. E além das péssimas condições, da intranquilidade no trabalho, ainda sofremos sem um aumento digno do salário. E foi com muita expectativa, né? Nós estamos com 4 meses de governo, nós recebemos com entusiasmo muito grande. Não é ainda o desejável, mas foi o acordado na mesa de um reajuste emergencial que viesse nos atender quase que de imediato após a posse do presidente Lula. Então ficamos felizes e esperamos que as mesas setoriais logo se instalem para corrigir essa injustiça que ao longo desses anos foi cometida pelo governo federal, pelo governo anterior. Então a nossa categoria está ansiosa, né? Esse mês nós já contamos com o aumento do Vale Alimentação e em junho os contra-cheques dos servidores públicos a nível federal com certeza terá esse socorro de emergência em nível salarial. Você ouviu então aí a professora Socorro Coelho do Sindiproifes Pará. Fica por aqui porque no próximo bloco tem a nossa dica da semana.
Você está ouvindo Educação em Destaque, o seu podcast sobre educação. Um oferecimento do Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional. E vamos então à dica da semana. Estão abertas as inscrições para a Reunião Magna 2023 da Academia Brasileira de Ciências. A Reunião Magna da ABC 2023, sob a coordenação da acadêmica Débora Fogel e da diretora da Academia, a Maria Vargas, está chegando e vai abordar um tema fundamental para o desenvolvimento sustentável, que é a ciência básica. E o melhor de tudo, que as inscrições são gratuitas e o evento será presencial. E ele vai acontecer de 9 a 11 de maio. O local é o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, que será, portanto, o palco aí de um encontro que reunirá grandes especialistas do país e do exterior para discutir como a ciência pode contribuir para um mundo melhor. Os participantes vão conhecer as principais pesquisas em ciência básica e como elas podem ser aplicadas para o bem-estar da sociedade. A reunião magna da ABC é uma oportunidade única, segundo os organizadores, de se atualizar sobre as tendências e avanços científicos mais recentes, além de fazer network com alguns dos principais nomes da área. Então, atenção para o serviço. Vai acontecer ali de 9 a 11 de maio, o formato é presencial e o local é o Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. E informações você consegue com a Gabriela Fialho de Mello, pelo e-mail gfmelo, com 2 L's, @abc.org.br. Repetindo, gfmelo, tudo junto, melo com 2 L's, @abc.org.br. E o telefone é 21, Rio de Janeiro, 3907-8100, ramal 8148. Repetindo, o telefone 21, Rio de Janeiro, 3907-8100, ramal 8148. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Muito obrigado pela sua audiência. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61 Assessoria e Consultoria. Este programa foi produzido com informações da Agência Câmara, portal da Agência Senado, Agência Brasil e portal da ABC. O podcast Educação em Destaque é feito para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. O Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o ATENS Sindicato Nacional, a ADURGS Sindical, que é o Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, o Sindicato dos Docentes das Instituições Federais de Ensino Superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifes Pará, e a Casa Saberes, apoio multidisciplinar. E você também pode apoiar esse podcast, procure por Educação em Destaque no Instagram, onde nosso perfil é educacão.destaque, segue a gente por lá. Também estamos no Facebook, no YouTube com Educação em Destaque. No YouTube você pode se inscrever e acionar o sininho ali para receber conteúdo que a gente lança aqui semanalmente. E divulgue esse conteúdo também nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp. O Telegram está desinstalado no Brasil, né? Então vamos aí compartilhando nos grupos de WhatsApp. Eu fico por aqui, espero você na próxima semana. Aproveita o feriado do 1º de maio e aí está começando um novo mês cheio de oportunidades para todos nós. É isso, muito obrigado. A gente se encontra na próxima semana. Grande abraço, até lá. Tchau, tchau.